Graça e paz, igreja do avivamento. 4 pessoas, amém, glória a Deus. Vamos começar de novo? Graça e paz, igreja. Amém. Fala para essa pessoa linda que está ao seu lado: que bom que você está aqui. Não foi um bom muito verdadeiro, eu achei que foi meio, pode ser melhor esse bom aí. Que isso? Você é louco, você viu? Ó. Fala para essa pessoa linda que está ao seu lado assim, ó: se prepara, que Deus tem muito mais ainda hoje. Amém? Gente, o paizão falou comigo essa semana e ele falou: Tiagão, sabadão, você pode fazer o dia 28? Falei: faço, só tem um porém, eu não li ainda o dia 28, mas eu vou ler o dia 28 e vou meditar no dia 28. E Deus falou muito comigo nesse devocional. Já tinha lido da outra vez, estamos relendo, né? E é tremendo como que Deus vai falando com a gente a cada momento. Próxima vez que a gente for ler esse livro novamente, Deus vai falar com a gente de novo, de outra maneira, e vai ser sempre impactante. Lá na página 212, o dia 28, o tema vai falar sobre tempo. Isso leva tempo. Ele já deixa aqui, ó, Eclesiastes 3:1. Projeta pra gente, por favor, Eclesiastes 3:1, que é o nosso versículo tema, para a gente iniciar. Graças a Deus por isso. Eu não sou igual o Fabiano, bom no inglês, então hoje eu vou no português mesmo, tá? Semana passada teve, quem não veio perdeu, teve tradução simultânea, diretamente aqui mesmo da igreja, e foi uma benção. Então hoje vai ser tradução tiaguês mesmo, tá? Eclesiastes 3:1 diz o texto: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Pai querido, Pai de amor, por favor, Deus, continua falando conosco. Usa, Deus, a minha vida como um canal de bênção, que eu venha diminuir nesse ponto, ó Pai, e que o Senhor venha falar conosco, ó Deus, que não seja eu, mas que eu possa ser apenas um instrumento, ó Deus, nas suas mãos. Por favor, ó Pai, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, tira toda a neblina, Deus, da nossa mente, tudo aquilo que está impedindo a gente de ver o Senhor agir, ó Pai. Se ainda existe, ó Deus, algo que possa entrar em conflito com a nossa mente agora, eu repreendo agora em nome de Jesus. Espírito Santo, nós pedimos só a sua voz neste lugar, em nome de Jesus, amém. Esse versículo, Eclesiastes 3:1, é um versículo que eu tenho vivido muito, e procuro ensinar isso muito. É um versículo muito falado lá em casa, né? Desde que o Samuel nasceu, assim, eu tenho tentado criar ele em cima dessa verdade. Samuel, mas por que? Há tempo para todas as coisas. Samuel, há tempo para todas as coisas. Mas por que? Há tempo para todas as coisas. E ao mesmo tempo que, às vezes, a gente está ensinando alguma coisa para ele, quando a gente fala há tempo para todas as coisas, essa verdade sempre bate dentro da gente. E nesse dia específico aqui, dia 28, ele fala bastante sobre essa questão do tempo. Ser mais, ficou maior, agora ficou bom. E o tempo, gente, ele
é algo que Deus sempre quer trabalhar na nossa vida. E o tempo, ele pode ser um aliado nosso. Só que ao mesmo tempo, ele pode trazer benefícios, mas também pode trazer situações que faz a gente, às vezes, tomar algumas atitudes, do qual a gente fala, meu Deus, eu poderia ter esperado um pouco mais. Me precipitei, foi fora da época, foi fora do tempo acontecer essas situações. E o tempo pode trazer situações agradáveis, mas também pode trazer coisas que não são tão agradáveis assim, mas é necessário que nós passemos por isso. O tempo, ele é muito importante na nossa vida. O tempo, ele vai fazer a gente se organizar. O tempo, aqui na música, ele conduz, ele traz direção, ele traz, é um guia para a gente não se perder, saber o momento certo de poder fazer o que tem que ser feito. E o tempo, ele é fundamental para a gente. Em todo tempo, nós estamos usando o tempo. Olha que coisa legal. E o tempo, tem uma frase que fala o seguinte, né? Que o tempo revela quem é quem. Sim ou não? E essa verdade, às vezes, a gente não tem muita paciência para viver. E eu sou assim. A gente quer fazer do nosso jeito. E Deus, ele faz a gente refletir que tudo há um propósito. Há tempo para todas as coisas. E aqui no livro, ele deixa até um exemplo, né? Onde ele fala aqui logo na primeira parte aqui, da questão da plantação do tomate. E ele cita o tempo relacionado à questão da colheita, que há tempo de você plantar e também há tempo certo de você colher. E quando a gente quer colher alguma coisa antes da hora, às vezes a gente até colhe, mas não é com aquela qualidade. Ele cita o exemplo do tomate aqui no livro, onde lá nos Estados Unidos eles colhem o tomate antes, para poder, em termos de logística lá, não danificar lá o tomate, e depois eles fazem um processo lá no tomate, joga lá uma espécie de um gás nele lá, para ele ficar vermelhinho, para ele poder depois ser vendido. Pode ser consumido? Pode. Pode ser vendido? Pode. Mas é a mesma coisa de um tomate naturalzinho, que você faz aquele molho? Não é a mesma coisa. E na nossa vida, às vezes a gente passa por esses processos, onde a gente tem que passar por algumas etapas, tem que esperar o tempo certo de acontecer algumas situações, só que a gente quer fazer as coisas mais rápido, a gente quer amadurecer aquilo que ainda Deus falou, espera um pouquinho mais para as coisas acontecerem. Quem aqui já viu alguma fruta? Normalmente, né? O pessoal tinha por costume pegar as frutas que não estavam ainda no ponto, enrolar ela numa espécie de um jornal, um pano, alguma coisa do gênero, e colocar dentro de algum armazenamento, um forno, para forçar o amadurecimento dessa fruta. Dá para comer? Dá para comer. Mas é a mesma coisa de uma fruta naturalzinha que está no tempo certo? Não é a mesma coisa. E tem um versículo na Bíblia que fala lá em Gálatas 6:9, que é um versículo que eu gosto muito também, que fala assim, ó: no tempo certo nós vamos colher. Só que aí tem uma condição. Ele continua dizendo assim, ó: se não desanimar, você entendeu? Glória a Deus, né? Se a gente não desanimar, a gente vai colher no tempo certo. Só que essa é a condição. Às vezes a gente pega e faz o quê? Desanima. E é mais fácil fazer o quê? Deixa eu pegar o jornal, deixa eu dar o meu jeitinho para amadurecer aquilo que Deus falou. Espera, na hora certa você vai colher. Só que a gente não tem essa coisa dentro da gente. O tempo tem por objetivo sempre nos lembrar que na vida vai existir sempre a vontade de Deus em primeiro lugar, mas além da vontade de Deus, o tempo mostra para a gente que existe a vontade de Deus, mas também existe o que, gente? Questão de hierarquia, que existem regras, existe liderança, existe processos, existem autoridades, existem etapas, desafios diários, do qual eu e você, nós não estamos livres, todo mundo vai passar por isso, porque isso faz parte de um processo. A cada dia que amanhece,
a cada novo amanhecer que surge mais 24 horas de um novo tempo, onde vai acontecer muitas coisas que a gente nem sabe o que vai planejar, mas Deus já tem tudo escrito, o que vai acontecer. Mas por que tem essas questões de tempo? O tempo, ele vem para forjar, ajudar a gente na questão de forjar a nossa maturidade, que é o que ele define aqui no livro. E quando ele fala aqui da maturidade, ele já começa logo de cara dando um tapa na nossa cara, dizendo assim, ó: não existem atalhos para chegar à maturidade. E às vezes a gente quer pegar alguns atalhos para poder chegar nessa maturidade. Hoje eu estava com a Lígia e o Samuel, estava num lugar, e a gente estava meio atrasado com um compromisso. A gente pegou uma reforma na pista lá e atrasou um pouquinho. E aí eu entrei num lugar assim, aí tinha um posto de combustível. Aí eu olhei, tinha umas marcas de canalização lá. E tipo, para eu poder pegar um atalho, eu tinha que passar na marca de canalização, passar dentro do posto, para eu cortar o semáforo que estava vermelho, para eu ganhar um tempo, para eu poder, uau, olha como eu fui o iê do rolê e consegui fazer essas questões, né? Só que aí na hora que eu fui fazer essa questão assim, eu olhei, falei, não, eu tenho que fazer certo. Aí eu olhei, né, tenho que dar o exemplo, Samuel está vendo e tal, tenho que fazer o certo. Aí eu acabei de pensar, eu tenho que fazer o certo, aí eu olhei, tinha uma câmera bem em cima, eu falei, oh Deus, obrigado, o Senhor acabou de consolidar isso daí, né? Senão ia sair bonito na foto lá. Só que às vezes a gente só entende algumas questões quando a gente vai passando por alguns processos. De tanto a gente apanhar em algumas áreas, a gente começa a entender, começa a ficar calejado em algumas questões e começa a gerar uma maturidade naquilo ali. Só que a gente não pode ficar sempre, é assim mesmo, né? Vai passar e tal, tudo. Nós temos que entender que faz parte de um processo. Só que às vezes a gente perde tempo reclamando. Nossa, por que, ó céus, ó vida? Por quê? Por que comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque está acontecendo isso porque é necessário forjar o nosso caráter, forjar a nossa maturidade. Amém? O tempo é o confronto da nossa maturidade. Olha que interessante. E toda vez que há um confronto, a gente fica meio balançado em algumas questões. E o tempo vai confrontar a nossa maturidade. É ali aonde às vezes conseguimos conquistar, mas também às vezes perdemos grandes duelos. O desenvolvimento do nosso caráter não pode ser apressado. Ele define essa tese aí. É preciso esperar o tempo certo. O caráter não nasce pronto, ele é formado no processo. E aí, ele fala aqui na página 213, ele tem um destaque aí, ó, que eu até circulei aqui, ó, bem grandão, ele coloca já assim, ó: enquanto nós preocupamos com a rapidez do crescimento, Deus se preocupa em ver a gente crescer forte. Então Deus não está preocupado com o tempo que vai demorar para a gente maturar. Deus ele não está preocupado com o tempo que vai demorar para a gente chegar onde Ele determinou para a gente chegar. Deus ele está preocupado com a qualidade como que a gente vai chegar. Não adianta a gente chegar lá meia boca. Não adianta a gente chegar lá zoado. Não adianta a gente chegar lá com um processo forçado. Porque não é o tempo certo de Deus para a gente. E essa frase Deus falou muito comigo, né? Enquanto nos preocupamos com a rapidez do nosso crescimento, Deus se preocupa em ver a gente crescer forte. Então Deus, Ele quer que a gente seja uma pessoa que cresça forte. Crescer forte é crescer com qualidade, é crescer ciente daquilo que Deus quer para a gente. Aí, na página 214, ele já começa a definir mais algumas coisas. E ele diz, ó:
Por que demora tanto tempo para as coisas acontecerem? De repente, eu já me fiz essa pergunta. De repente você também já deve ter feito essa pergunta. Por que eu estou passando por isso? Por que tem que ser eu? Não podia ser a Camila? Não podia ser a Ari? Não podia ser o Jota? Mas por que tem que ser eu? Mas por quê? Mas por quê? Momento Samuel com 7 anos de idade. Momento por quê? Tudo é por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Aí Deus responde: porque é no meu tempo. Há tempo para todas as coisas. É importante eu passar por isso. Gente, eu estou vivendo uma fase na minha vida, até brinquei com o paizão essa semana sobre isso. É uma fase assim, estou vivendo um ciclo na minha vida, que está, principalmente a questão profissional assim, estou vivendo grandes desafios. Não sei por que está acontecendo tudo isso com a minha vida. De repente, simplesmente, do nada, o negócio virou de repente. Mas, eu não sei o porquê, mas eu sei que faz parte de um processo legal, do qual eu não posso ter pressa, do qual eu tenho que ter paciência, tenho que ter perseverança e, principalmente, não posso reclamar. Sabe por quê? Deus, o que eu tenho aprendido, para você analisar, quando a gente vai reclamar de alguma coisa, às vezes a gente é muito egoísta. Você vai reclamar de algum problema que você está passando, por alguma dificuldade que você está passando. Você já parou para dar uma olhada na grama do vizinho? Tem gente que está pior. Tem gente que está pior. Eu me recordo uma vez que o Fabiano, quando Samuel ele tinha, acho que 2 anos de idade, o Fabiano deu um carrinho para ele, um bombeiro. O Samuel ia brincar com ele, chamava de bembeiro. Aí, um belo dia, ele assistindo um desenho lá no YouTube, na televisão. O desenho tinha uma pista, bem bonito. Aí, carrinho, pista, pista, carrinho, carrinho, pista. Daqui a pouco ali já me manda uma foto. Eu já estava com ele em casa. Você não vai acreditar. Samuel pegou o carrinho e passou na televisão. A televisão estava metade só funcionando. Ele pegou o bembeiro. Falei: Fabiano, glória a Deus pela sua vida, Fabiano. Pegou lá o bembeiro, passou lá na pista, mas ele se divertiu. Ali já ficou até meio assim, né? Falou: nossa, o Thiago vai ficar bravo e tal. Eu fiquei sem reação. Mas no fundo, depois eu cheguei lá, claro, expliquei: Samuel, não pode, né, filho? Pensou o tanto de carrinho que ele tem, sair passando em tudo lá, e aí não dá muito bom, né? Vai na casa dos outros lá, pega o carrinho passando, né? Não dá muito certo, né? E é bembeiro, aí dá ruim, né? Aí, essa situação. Aí expliquei toda a situação, aí o Espírito Santo falou: aprendi tanto com uma televisão quebrada. Detalhe, tá, gente? Foi numa Copa do Mundo. Eu tinha acabado de comprar a televisão para ver o Brasil perder. E tinha pagado já, mas, né, enfim, estava lá bonita, sabe? Tinha acabado de lançar a televisão 4K, ó, top, grandão. E o bembeiro do Fabiano deu ruim lá. Eita! E o bembeiro do Fabiano deu ruim. E aí, amigos, Deus falou tanto comigo, numa televisão quebrada. Não fiquei bravo com Samuel, conversei com ele, mas sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Você vai brigar com a criança? Você vai bater no inocente? Por causa de uma televisão de 4.000 reais? Não vou. Sabe por que eu não vou? Porque o Espírito Santo falou tão claro comigo. Falou assim, ó: você sabia que tem muita gente que queria ter uma criança na casa agora, para quebrar uma televisão de 5, 6 mil reais? E você tem. Então vai lá e parcela nas Casas Bahia em 700 vezes. E glória a Deus. Aquilo ali foi um tapa que eu tomei de Deus ali, que eu entendi que há tempo para todas as coisas, até para reclamar.
a gente tem que parar para pensar, falar, não há tempo de reclamar agora, porque o que Deus faz por nós, só a misericórdia, a graça dele com a nossa vida, já é motivo da gente ser grato eternamente por tudo que ele faz, e a gente reclama muito. Por isso que as coisas demoram para acontecer, porque a gente perde muito tempo reclamando, a gente perde muito tempo murmurando, muito tempo resistindo, muito tempo negando. Mas aqui ele define algumas etapas. Ele começa dizendo o seguinte: somos obcecados por rapidez, mas Deus se interessa pela nossa resistência, nossa constância. Constância é uma palavra muito forte, que a gente tem que, cada dia mais, aprender a viver em todas as áreas disso. E é nessa palavra constância que Satanás tem agido muito na nossa vida. Que às vezes sem a gente perceber, a gente acaba abrindo brecha. E aí a gente acaba ficando inconstante. Qualquer dificuldade que tem, sempre a pessoa está com uma dificuldade. Qual que é o primeiro lugar que ela para de ir? Na igreja. Mas qual que é o primeiro lugar que ela deveria intensificar a vida? Ela deveria intensificar a vida aqui na família, na igreja. Mas a constância aperta. Financeiramente, estou passando por luta, estou passando por um momento apertado. Amigos, eu tenho contas também. Mas olha, todo mundo tem contas. E às vezes, você acha que a voz da serpente não fica? Vai dizimar esse mês? Isso aí daria para você pagar o limite do banco, hein? Mas aí do outro lado Deus fala: mas você tem 10 dias sem juros? Mas aí no outro fala: mas já passou os 10 dias sem juros. Aí no outro você fala: mas já está uns par de anos. Mas, na vida, todo mundo aqui é do tempo de assistir desenho animado. Você já assistiu desenho animado? Vocês lembram daqueles desenhinhos que fica o anjinho e o capetinha? A nossa vida a gente fica o dia inteiro assim. É um anjinho aqui e um capetinha aqui. Vai lá, faz. Vai lá, mostra o dedo do meio para a pessoa no trânsito. Vai lá, mostra isso. Vai lá, passa lá, fala isso. Vai lá, isso. E do outro lado está o Espírito Santo aqui. Não faz isso não. Mostra o dedo do meio não. Pega a luva lá da igreja e fica assim, já que você quer mostrar, né? Então, são situações que vêm para testar a nossa resistência e a nossa constância. Tudo isso relacionado também com a nossa fé. E amigo, servir a Deus quando tudo está fácil é coisa linda. E quando tudo está difícil? Aí é mais desafiador ainda. Mas a nossa fé tem que estar em Cristo, a nossa constância tem que estar em Cristo. Senão as coisas vão continuar demorando. Mas é que não, só acontece as coisas para o fulano, não acontece para mim. Só acontece as coisas para o ciclano, mas não acontece para mim. Agora, por que não acontece? De repente, às vezes, é uma falta de constância. Na primeira dificuldade que você tem, na questão, às vezes, financeira, aí você pensa em sonegar. Esse mês eu não vou dizimar, não vou ofertar. Esse mês eu não vou, aí tem muita atividade, tem algumas coisas para fazer, extracurricular, tem algumas coisas lá, porque você não sabe as minhas contas. E os I então? IPVA, IPTU, é muito I, né? E escola, IPTU, olha quantos I's nós temos, né, gente? É IPVA, IPTU, escola, eu forcei a amizade, né? Mas, gente, se a gente for olhar para o tamanho do nosso gigante, a gente esquece do tamanho do nosso Deus. A matemática de Deus não é a nossa matemática. A matemática de Deus é diferente da nossa. Então, às vezes as coisas demoram porque acontece coisas na nossa vida que é para testar a nossa resistência, a nossa constância.
Às vezes acontecem algumas coisas, e aí a gente quer descontar na igreja, às vezes, no corpo, na família. Bom, eu vou vazar da igreja, porque aqui não é meu lugar. Aqui não é o meu lugar, porque já deu, já foi, já era. Até agora estava primavera, verão. Primavera, verão. Aí começou a aparecer um inverno aí. Começou a vir aí trocar as folhas aí. Outono, verão, né? A pessoa só quer viver a primavera na igreja. E o verão. Verão é gostoso, né? Piscina, praia, sorvete. Top. Mas e no tempo do frio? E no tempo da seca? Gente, se nós formos olhar para todas essas coisinhas, você percebe que a nossa constância, a nossa resistência começa a balançar? Tem situações, gente, que não adianta você ficar, eu tenho aprendido isso, tem situações que não adianta a gente ficar querendo mudar. Você tem que viver, porque faz parte do seu processo, faz parte daquela etapa acontecer aquilo ali. O povo de Israel, lá no deserto, eles precisaram ficar lá por 40. E aí o que aconteceu? Tiveram momentos bons? Sim. Tiveram momentos tristes? Sim. Mas por que demorou tanto tempo? Porque tudo aquilo fazia parte de um processo. Foi necessário as coisas acontecerem. E a gente não entende isso. Então, queremos agilidade, rapidez de Deus, queremos viver as suas promessas, mas vacilamos quanto em cumprir os seus princípios. Dízimos, oferta, primícia, obediência aos nossos líderes e pastores. Outro princípio que tem sido muito ensinado aqui na igreja, que a gente vacila muito na constância. Quer ver um princípio? O princípio da honra, que está sendo tanto ensinado aqui. E às vezes a gente escorrega nesse princípio da honra. E é muito importante a gente ver esses detalhes. E às vezes acontecem algumas coisas que nós precisamos melhorar. Senão a gente sempre vai ficar nesse ciclo. Por que as coisas não acontecem? Por que demora tanto? Outra coisa, o nosso aprendizado às vezes demora porque nós somos lentos. O nosso aprendizado é lento. O paizão sempre fala uma frase, né? Que o óbvio precisa ser dito. Só que não é só ser dito uma vez. É 1, 2, 3, 4. Sabe aquela coisa? Eu vivo isso, gente, praticamente todo dia. Professor, precisa ligar o carro? Não, amigo. Não precisa ligar o carro. Desce e vai empurrando ele, né? Posso sair? Pode, desce do carro e vai a pé, né? Mas você tem que repetir isso. Gira a chave, primeira vez, vai acender a parte elétrica. Isso, agora gira. Isso, solta a chave. Isso, solta a chave. Tá vendo esse barulhinho? Tec, 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 tec. Então, é a seta. Você tem que repetir. Estou dando aula para uma senhora que eu já não sei mais o que falar para ela. Já não sei mais o que dizer para ela. E aí ela falou, né? Esses dias assim: e aí, professor, eu melhorei? Aí a minha vontade foi falar para ela assim: olha, para falar que você melhorou, para falar que você está ruim, você precisa melhorar um pouquinho. Para falar, olha, parabéns, agora você está ruim, né? Você precisa melhorar um pouquinho. Mas se você fizer mais algumas aulas, aí você pode pegar. Tem alguém na sua casa que pode te ajudar lá? Não. Tem algum família, vizinho, parente, filho? Não. Tem algum primo, eu tentando terceirizar, tem algum primo, algum vizinho, alguém lá, de repente algum manobrista da Santa Casa que pode te ajudar lá, né, ensinar e tal, tudo, né? Algum caminhoneiro, tipo Jota, assim, com paciência para ensinar você.
Pode? Não, não tenho. Então, nesse caso, senhora, aí só tem autoescola. Aí só tem que pagar a aula e fazer lá. Mas é um absurdo, porque eu pago aula e o pessoal não me passa. Aí a última dela. Viu, fala pra mim. Se eu tô com o carro aqui, eu vou pra cá, eu tenho que dar seta pra lá, não é? Aí, lendo aqui, o Espírito Santo falou comigo. Lembra da sua aluna? O óbvio precisa ser dito. Porque o nosso aprendizado é lento. E outra coisa aqui, por que é lento? Nós temos uma facilidade muito grande de esquecer das coisas. Sim ou não? Gente, eu falei aqui do povo de Israel no deserto. Vocês já pararam para pensar o rolê que aquele povo passou? Gente, os caras viu o mar abrir. Moisés, partiu, arrasta para cima. Os caras viu o mar abrir, as águas do Jordão cessar, maná caindo do céu. Cansei do maná. Mas vem, pode vir, manda aí, frango assado. Chegou as codorninhas lá. Tô com sede. Pá, toma água. Gente, os caras viram, né, o sobrenatural acontecer. Aí, vários episódios, né, de mancadas de esquecimentos. Moisés foi tão particular com Deus. Voltou, chegou lá, o povo estava lá. O povo estava lá curtindo. Gente, mas bom mesmo era o Egito, porque tinha uma cebola roxa lá, que era uma delícia. Uma cebola roxa lá era top. Gente, o cara, lá, o maná caindo do céu ali, Deus levando, né, a terra com leite e mel, a pessoa lá com saudade da cebola. E às vezes a gente fica com saudade da cebola. Sabe por quê? Porque a gente esquece fácil das coisas. Às vezes você esquece o que o paizão, a mãezona já fez por você, o que essa igreja já fez por você, o que o seu líder já fez por você, o que seu pai e sua mãe já fez por você, o que o seu irmão já fez por você. Nossa, está atacando na cara? Não, é que nós somos propícios a esquecer das coisas. E lendo isso daqui, o Espírito Santo me fez lembrar. Falou, nossa, é verdade, às vezes a gente esquece das coisas. Por que a gente esquece? Porque a gente entra no automático e cai naquele ciclo. Nossa, está demorando muito, né? Está demorando muito, está demorando muito. Então, a gente precisa melhorar nessa questão. Outra coisa que a gente tem que melhorar, ele vai falar na página 215 também, que é, temos muito a desaprender. Aqui no livro ele defende a tese do desaprender com a questão do velho homem, deixar o velho homem para trás e tal, aquela coisa do gênero. E deixar o velho homem para trás, o que é? A gente não pode ficar preso nas coisas do passado. A gente precisa evoluir. A gente estava ali no GD agora há pouco ali, e o paizão estava dando um exemplo lá do retroprojetor. Vocês lembram do retroprojetor? Que era a tecnologia de ponta. E as coisas vão evoluindo, a gente não pode ficar preso no passado. Mas o modelo anterior funcionava assim. Funcionava. E isso é uma das questões assim que no meu ramo a gente está tendo muita dificuldade de virar essa chave em algumas situações. Mas a CNH mudou. Mas antigamente não existe mais. Não se faz mais 20 aulas. Agora é 2 aulas apenas que você faz. Vai aprender com 2? Aí já é outra história. Imagina a moça que não sabe a seta esquerda ou direita. Mas faz parte do processo. É necessário entender que o que já passou, passou. Mudou, já foi, ficou para trás. Precisa se reinventar, senão a gente acaba ficando aí preso nesse ciclo. E aqui no livro, então, ele defende essa tese, despir-se do velho homem. E aqui na igreja nossa, nós temos isso aqui também, despir-se do velho homem, que é o programa 30 semanas. Então,
como que eu reconheço? Eu preciso desaprender, eu preciso reconhecer, admitir, eu preciso entender a necessidade da cura, entender que todo mundo é pecador, ninguém é perfeito, que você é pecador, haha, mas eu também sou. Não existe nível de pecado, existe o pecado. E nós precisamos entender que nós somos pecadores. E nós precisamos reconhecer isso e parar de achar que a gente é o sabichão e reconhecer que a gente precisa melhorar. E entender isso daí. E às vezes, sabe, aquela coisa de julgar o irmão, porque, nossa, irmão, você viu o irmão, você viu a irmã, você viu. Gente, é necessário, né? Até tem a questão de compartilhar, é importante essas questões aí. Então, se nós admitirmos e reconhecermos a necessidade que nós precisamos desaprender, aquilo já passou, a gente precisa melhorar, as coisas vão melhorar para a gente vai melhorar essa questão de entender por que o tempo demora tanto. Crescer é sempre doloroso e assustador, é o destaque da página 215 aí, ó. E ele deixa para você assim, ó: não há crescimento sem mudanças, não existe mudança sem medo ou perdas, e não há perdas sem dor. Crescer é quase sempre doloroso e assustador. Sim, assusta. Não há crescimento sem mudanças. O crescimento aqui, gente, eu também vou colocar algo que eu estou passando aqui, ó. O emagrecimento. Crescimento barra emagrecimento. Vou chorar agora aqui, né? Por que assim eu consegui eliminar alguns quilos aí? Porque eu sou o cara? Não. Porque eu entendi que eu precisava mudar. E se eu continuasse aí do jeito que eu estava, não ia dar muito certo. Meu filho tem 7 anos, vai fazer 8. E, né, quero jogar bola com ele, quero andar de bicicleta com ele. Quero viver essa fase dele. Depois, né, vai passar. E o que você fez? Então, eu comi McDonald's, por isso que eu não aguentei. E aí eu tomei essa decisão, demorei para tomar essa decisão. E comecei a fazer algumas mudanças. Mas, deu medo? Claro que deu medo. Dá medo? Dá. Eu vou ter fraqueza. Eu vou morrer de fome. Você acha que um cara desse tamanho vai morrer de fome? Olha o tanto de estoque que tem. Emagreci e tem estoque ainda. O negócio é impressionante, né? Mas não há perda sem dor. Então, às vezes a gente está perdendo e está doendo. Mas aquela perca que a gente está doendo, está trazendo aquela dor, mais para frente vai te trazer um alívio. Mais para frente vai te trazer algo que hoje você não entende. Hoje a gente não entende. Mas mais para frente você vai ver o quanto foi necessário você passar por esse tempo nessas questões. Hábitos levam tempo para se desenvolver. E é aqui que é o X da questão. Eu lembro que quando eu comecei a tomar a famosa água com limão, amigos, que negócio ruim. Não descia. Aí eu comecei a tomar. Preciso tomar. Nossa. Aí sabe, você é feio assim mesmo, chupou limão ou tá desavesso? Eu era tudo. Tomava um negócio ali, estava tudo. Falei, gente, não descia. Mas eu continuei perseverando. Aí tomei primeira semana. Era água, limão e 6 colheres de açúcar. Mandava para dentro. Estou tomando, estou fazendo a minha parte. Já é um começo. Segunda semana, preciso melhorar. 5 colheres e meia de açúcar. Tirei meia, já foi. Terceira semana, achei para 3 colheres de açúcar. Achei para 3 colheres de açúcar. Aí depois, Tiagão, o esquema mesmo aí é açúcar mascavo. Mudei para açúcar mascavo. Aí açúcar mascavo me motivou, que a cor não me encantou muito, sabe? Falei, nossa, ficou meio feio, né? Já não estava gostoso, agora ficou feio.
né? Não encantou muito não, né? O negócio aqui. Aí eu falei, quer saber? Vou tomar 100. Fiquei umas 3 semanas nessa novela aí. Aí na quarta semana eu tomei 100. Nossa, aí não ia. Aí, Everton, era meio limão e 2 litros de água para poder compensar. Né? Hoje, amigo, hoje eu estou tranquilo. Hoje eu estou sossegadão, já tomo tranquilo e acostumei. Por quê? Um simples água com limão. Olha a novela que foi. Então, hábitos têm que ser desenvolvidos. Porque sabe qual que era o meu hábito? Coca-Cola no almoço, Coca-Cola na janta. Coquinha? Coquinha, 2 litros. No almoço, mais 2 litros na janta. No final, estou estressado. Nossa, estou estressado, preciso tomar uma coquinha. Isso fora no meio do dia, né? Você pegava umas benças dessa daí, a seta para a direita ou para a esquerda. Você saía da aula, deixa eu tomar uma coca que te estressei. Passava lá, tomava uma KS e ainda. Mas foi necessário entender que precisava mudança de hábito. E os hábitos levam tempo para desenvolver. Nossa, eu não estou conseguindo ter o hábito de fazer a leitura do livro. Não estou conseguindo fazer o hábito de fazer uma oração. Não consigo ter o hábito de leitura. Não consigo ter o hábito de traçar uma meta e concluir até o final. Começa devagar. Começa colocando 5 colheres de açúcar. Depois você põe 4,5. Depois daqui a pouco você já está 100. Começa indo devagar, que devagarzinho, tijolinho por tijolinho, a construção no final, ela vai chegando. O último parágrafo aí da página 215, ele vai falar o seguinte, ó: lembre-se que o caráter é a soma dos seus hábitos. Os hábitos definem nosso caráter. Portanto, há só uma maneira de desenvolver os hábitos, que resultam num caráter semelhante ao de Cristo. E para a gente ter um caráter semelhante ao de Cristo, não é do dia para a noite. A pessoa, Deus, nós começamos o capítulo aprendendo que Deus ele não está preocupado com a rapidez, Deus ele está preocupado com a qualidade. Então não adianta você querer ler 84 livros, escutar 422 minutos de louvor por dia, para dizer que você está buscando a santidade blaster, e na primeira oportunidade que tem, você manda o irmão tomar naquele lugar, no trânsito. Por quê? O nosso caráter vai ser a soma dos nossos hábitos. Então, para eu ter um caráter semelhante com o de Cristo, eu tenho que ser como Cristo foi. Então, dia a dia, ação por ação, atitude por atitude. Ai meu Deus, o que eu faço agora? Agora é momento de confronto? Vamos confrontar. Agora é momento de escutar? Agora eu vou escutar. Agora é momento de aprender? Agora eu vou aprender. Agora é momento de fazer? Agora eu vou fazer. Entender isso daí, que as coisas não é do dia para a noite. As coisas não é do dia para a noite. Teve uma pessoa que me falou uma coisa que me fez entender também essa questão no processo de emagrecimento. Falou assim: Tiagão, quanto tempo você demorou para chegar nessa circunferência toda que você está? Eu falei: olha, sobe 1, cai 2. Foram alguns longos anos aí, mas aí pelo menos uns 10, 15 anos aí eu cheguei nesse auge. Falou: então, cara, você demorou 15 anos para ficar desse tamanho. Você quer emagrecer em 1 ano, cara? Aí não, né? Aí você fica depois sanfona, né? Então vai devagarzinho, vai na sua salada, vai devagar, vai criando um hábito. Aprenda a comer pouco, devagarzinho, que devagarzinho você vai conseguindo lá. Não tenha pressa. Ah, perdeu 200 gramas, glória a Deus, não perdeu nada, beleza, e assim por diante. Para a gente concluir, na página 216 ainda ele fala assim, ó: fomos criados para se tornar semelhantes a Cristo, e isso leva tempo, portanto, não se apresse. Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo que você não sente. Tem um louvor que é famoso aí, né? Que é: nas horas, né, Jesus está lá.
Então, sabe aquele momento que você fala: meu Deus, não é possível isso, ninguém está vendo, será que eu estou sozinho? Lendo esse capítulo, Deus reforçou algo que Ele já tem falado comigo, e em nome de Jesus, vou falar para você nessa noite. Deus, Ele não perdeu o controle. Eu não sei o que você tem passado, não sei qual que é a sua dificuldade, não sei qual é a sua demanda de tempo, mas Deus não perdeu o controle. Deus, Ele continua no controle. Então, não é no seu tempo, não se apresse, não é no seu tempo. Deus está operando na sua vida, mesmo que você não sente. Sabe aquela coisa? Não é possível que Deus não está vendo. E Deus está vendo. E Deus está vendo. Eu me recordo que Samuel, quando ele nasceu, ele ficou uns dias internado na UTI NEL. E aí teve um dia, uma quinta-feira, foi o pior dia que nós passamos, eu e a Lígia. E o Samuel tinha já avançado algumas etapas, do qual só faltava ele aprender a mamar, para a moça ver lá que pegou aí, está certinho, pode dar alta para a criança. Só faltava isso, o resto já estava tudo ok, o peso, só faltava isso. Vamos, Lígia, ali já ia lá e tal, e aquela correria, né? E vai daqui, vai de lá, tudo. E na terça-feira a médica falou isso, aí ficou na quarta, tal, aquela esperança. Aí na quinta-feira, a Lígia ficou lá, foi o pior dia. O Samuel só dormiu e acordava. Nossa, só faltou derrubar ele do negócio lá, ele não acordava. Se derrubasse ele no chão, é capaz de ele pegar a coberta e virar para o outro lado, assim, sabe? Nada dá certo. Aí o dia estava lá e tinha emergência, tinha que sair da sala. Sabe aquele dia que se para e fala: meu Deus, cadê o Senhor? Eu não estava vendo, a Lígia não estava vendo. E Jesus estava lá. Jesus estava lá. E aí eu lembro que minha mãe, né, falou comigo: nossa, e aí, Tiago, como é que foi? Eu falei: mãe, olha, aconteceu isso, e o menino só dormiu, não acordou, não fez nada, só Deus, só um milagre, só Deus. Isso foi de quinta-feira, saímos de lá mais de 1h da manhã, da UTI. No outro dia lá, 7 e pouco da manhã, nós estávamos lá. O Samuel chegou lá, eu nunca vi aquele menino com tanta fome. Pá! Chegamos 7 horas praticamente lá. 11 horas o Samuel já estava com alta. Jesus estava lá. Então, nós não entendemos os planos de Deus, mas Jesus está lá. Eu não sei o que você está passando, mas creia, Jesus está lá. Seja paciente com Deus, mas principalmente com você mesmo, porque Deus está lá, de boa, é no tempo dele, Ele que rege tudo. Só que às vezes a gente não tem paciência com a gente mesmo, e a gente atropela os processos de Deus. É tudo no tempo e na vontade dele. E não desanime, o atraso não é uma negativa de Deus. E aí, para finalizar, ele deixa aqui, na página 217, ele deixa lá um relato, onde alguns cristãos americanos usavam um broche. Você leu essa parte aí? Ele deixou um broche lá, e nesse broche, ele deixou, estava escrito algumas iniciais de algumas letras, né? PB, PG e tal, várias letras lá. E esse broche com essas iniciais que estavam aqui significava o seguinte: por favor, seja paciente, Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Então, olha que é a palavra de Deus para a gente hoje: por favor, sejamos pacientes, Deus ainda não concluiu a obra dele em nós. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse o seu olho e refletisse em tudo que foi ministrado neste culto hoje, desde o momento que começou até agora. Eu não sei o que você tem passado,
Na verdade, eu nem sei as coisas que eu tenho passado, mas a certeza que nós vamos sair daqui nessa noite é que pode demorar o tempo que for, o processo que for, Jesus, Ele está lá. Em qual área do meu crescimento espiritual eu preciso ser mais paciente? Queria que você refletisse nesse instante. Qual área eu vou parar de reclamar? Qual área eu não vou dar mais ouvido para a voz de serpente? Qual área da minha vida eu preciso soltar o freio de mão e deixar Deus agir? Como está sendo forjado a nossa maturidade diante daquilo que você tem vivido no seu particular, no seu dia a dia, nas suas demandas? Nas suas demandas mais difíceis e até nas mais tranquilas, Jesus, Ele está lá. Em todos os momentos, experiências, nas alegrias, nos momentos de tristezas, Jesus está lá. Momentos onde ninguém vai dar valor, ninguém vai ver solução, Jesus vai estar lá. Aquela luta financeira, aquela luta espiritual, profissional, Jesus sempre esteve olhando por você. Jesus está lá. Jesus está lá. Mas o que eu preciso aprender diante de tudo isso? Eu não sei, mas faz parte para que a gente possa atingir uma maturação perfeita.